Bom, bom dia a todos. Meu nome é Caio César do Nascimento Barbosa. Breve explicação: eu sou sócio-advogado do Raimundo Cândido Júnior Advocacia. Sou egresso da Uelber Câmara, onde eu estudei 5 anos com o dileto amigo Gleider na modalidade de Direito Integral. No meu currículo também tem uma breve passagem pela University of Pennsylvania. Fui convidado pelo caro amigo Gleider também para integrar o corpo jurídico da AGEG e do Marges Portal Jurídico. Eu sou diretor adjunto. E, ativamente, eu tenho um grupo de estudos também com o caro amigo Gleider e com o professor Dr. Michael César Silva, do IBERC. Inclusive, sem delongar, eu queria deixar aqui as congratulações pelo sucesso que está sendo o segundo seminário do IBERC, na Escola Dom Helder Câmara. Uma pena que não podemos participar esse ano desse seminário, o primeiro pós-Covid, mas fica aqui, desde já, minhas saudações aos caros amigos palestrantes de lá, caro direto amigo professor Nelson Rosenwald, José Faleiro Júnior, Michael César Silva, dentre tantos outros, para não me alongar. Bom, em síntese, hoje a palestra, o tema da minha palestra que o Gleider pediu para eu proferir breves palavras concisas, tange ao tema do assédio de consumo. Esse é um tema relativamente novo. Quem trabalha bastante esse tema no Brasil é o caro amigo Arthur Pinheiro Bazan, que eu tenho tido como meu marco teórico nas minhas últimas produções quase que integramente, porque eu comecei a acompanhar de perto as produções do Arthur Bazan, principalmente no tangente à publicidade virtual, que é um tema muito correlato com o que eu trabalho com responsabilidade civil, que é o direito digital. Então, eu comecei a acompanhar de perto todas as publicações, todos os artigos, todos os livros que o Arthur Bazan ele publica, e me chamou muita atenção esse tema do assédio de consumo. Por quê? Porque isso é um tema que tratamos corriqueiramente no nosso cotidiano, sem que tenha uma perspectiva jurídica ferrenha que acompanhe tanto. Ele não é tão falado juridicamente, mas corriqueiramente todos falam isso todo dia. Por quê? Vou sintetizar. Recebi tal publicidade no Instagram, spam aqui no e-mail, spam no site que eu estou. Influenciador digital está bombardeando as redes sociais com publicidade de produto X que vai revolucionar a sua vida. Poxa, a gente vê isso corriqueiramente, mas isso não é tão falado juridicamente. Isso é grave, é gravíssimo. Por quê? Porque isso se trata de uma nova face, um novo dano na sociedade digital. E a responsabilidade civil ela tem que estar atrelada de lado com isso. Porque a velocidade dos fatos ela tende a ser muito maior do que das normas. Isso é um fato, isso é um fenômeno cada vez mais frequente. E é um ditado. Se o direito não acompanha a velocidade dos fatos, os fatos se vingam do direito, o ignorando. E é isso que está acontecendo. Essas inovações publicitárias, essas violações aos direitos do consumidor, não apenas do consumidor, da pessoa física, mas todos somos patentes consumidores, potenciais consumidores. Essa velocidade alta, ela é muito alta. E o direito ele não consegue acompanhar. Isso é muito, 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 muito grave. Por quê? Porque a gente tem uma patente assimetria. O Código de Defesa do Consumidor, ele já diz, desde 1990, dessa vulnerabilidade, dessa patente vulnerabilidade que existe em relação ao consumidor e o fornecedor. Mas, poxa, o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, ele remonta a 1990, a gente está em 2022, 32 anos depois. Naquele tempo, era totalmente diferente. A gente não tem esse fenômeno das redes sociais. Afinal, a sociedade contemporânea perpassa por inúmeras modificações, odiernamente alterando o direito. Relevantes modernizações e avanços tecnológicos exigem uma releitura do direito privado com o intuito de desenvolver as adequadas mudanças ao novo paradigma tecnológico estabelecido pelo advento do mercado de consumo digital. As redes sociais, nesse caminho, elas são marcadas pela comunicação transfronteiriça. Ela é dinâmica, ela é séria. A sociedade hoje é plurima, hiperconectada. Então, ela permite essa ocorrência de uma revolução digital no que diz respeito também ao consumo, remodelando padrões previamente estabelecidos. Poxa, não que eu estou falando que isso seja extinto, mas é muito raro a gente sair da nossa casa para ir num shopping e ficar olhando vitrine. A vitrine é a tela do nosso celular.
Os manequins são os influenciadores digitais. São modelos pagos para isso. Então, a gente tem essa modificação porque os fornecedores começaram a buscar novos mecanismos de promoção e divulgação de publicidade em ambiente digital, objetivando o quê? Expandir limites e atingir novos espaços comunicacionais, notadamente por meio da utilização do marketing digital. Marketing digital que está atrelado ao neuromarketing. Enquanto o direito está lá atrás, tentando acompanhar, tentando buscar meios eficazes de que esses fornecedores não assediem, literalmente, numa forma de consumo, os usuários das redes sociais, os fornecedores estão lá estudando estratégias de neuromarketing. O que é neuromarketing? É aquilo que vai entrar na sua mente. A gente vive numa grande matrix, essa é a verdade. A gente acha que tem um poder a gente acha que nós ditamos nossos caminhos, mas não é assim. São inúmeros dados, algoritmos, tenham isso como palavras de ordem, algoritmos. Esses algoritmos ditam a nossa vida, ditam os nossos padrões de consumo, ditam o que nós vamos fazer odiernamente. Você acha que você comprou aquele produto na internet porque você quis a autonomia de vontade? Não, eu comprei, eu não acredito nisso, não. Esse papo de neuromarketing é bobeira. Não acredito nisso, não. Poxa, isso não existe. Aquilo lá foi bem pensado. Usou o algoritmo, ele viu, cadastrou, pensa como um grande cérebro. Ele vai, com os neurônios, ele vai procurando tudo até achar dentro do seu íntimo, dentro do seu interior, o que você acha que quer comprar. Mas você não tem essa autonomia de vontade. Então, esse grande primeiro ponto que eu queria demonstrar, que é a autonomia de vontade, que, poxa, ela se exterioriza como um direito, uma garantia constitucional. A gente tem que ter essa autonomia de vontade, a gente tem que ter a individualização do indivíduo. Poxa, vamos ser comandados por máquinas? Acredito que não, mas o caminho é esse. Eu gosto de dizer que a gente passou da Idade Média muito rápido, porque em muito pouco tempo a gente já adentrou para a Idade Mídia. Hoje em dia, tudo mídia, tudo redes digitais, redes sociais, tudo, a gente é bombardeado o tempo todo com informações que a gente acha que a gente não tem esse poder de escolha. Igual eu falei mais cedo, o Código de Defesa do Consumidor, ele remonta a 1990. Estamos em 2022. Naquele tempo, não se discutia temas como saúde mental. Hoje em dia, atrelado a grande parte com a figura dos lifestyle influencers, os influencers do estilo de vida, temos vários nomes aqui, né? Todos conhecem, talvez alguns seguem, mas eles têm uma rotina por stories, principalmente. Eu gosto de dizer que os stories, eles ainda, do Instagram, o Instagram ainda é o meio social mais ativo, que consegue persuadir mais. Claro que o TikTok está alcançando, o Facebook está um pouco morto, por assim dizer, né? E o Twitter não tem a mesma eficácia informacional tão efetiva. Mas os stories do Instagram é uma grande ferramenta para se vender e para não se vender apenas produtos, mas vender um estilo de vida. Os influenciadores de estilo de vida são esses. Poxa, uma breve pausa, a gente tem influenciadores de gastronomia, a gente tem influenciadores de moda, a gente tem influenciadores mirins, a gente tem até cachorro influencer hoje. Mas esses lifestyle influencers, eles não estão em nenhuma dessas categorias específicas, eles transitam em cada uma delas e eles querem te vender o estilo de vida deles. Acho que foi anteontem que a gente viu aí o caso da Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, que vazou um roteiro dela dos stories, o que ela tem que fazer. Poxa, ela tem um roteiro, é uma profissionalização da vida pessoal. Aquilo lá, ela não está querendo vender uma imagem, aquilo lá, ela não está querendo vender um padrão de vida para ser acompanhado pelos seus seguidores. Poxa, por isso que eu coloquei entre aspas, vazou. Não estou criticando ela. Ela está fazendo a profissão dela é essa, o que ela está fazendo, ela vai ganhar engajamento com isso. Afinal, hater vira cliente. Mas daqui a pouco ela pode, daqui uns 2, 4, 5, 6 dias, ela pode estar lançando uma nova linha de produtos de beleza e, poxa, deu engajamento. Metade das páginas de fofoca do Instagram estão falando sobre isso. Mas qual que é o meu ponto? Esse tipo de influenciador digital tenta te vender uma imagem de vida perfeita. Isso aqui que aconteceu poucos dias atrás é a plena e escancarada verdade, que não é um roteiro. Vamos postar a foto acordando,
frase de motivação, falar uma coisinha legal para os seguidores, depois vão dar um tour na loja, olha, opa, publi. É publi ou não é? É um friendly advice, é um conselho amigo, ou uma publicidade mascarada pelo qual o artigo 36 do CDC veda? Então, essa roteirização de vida, esse padrão de vida, ele não é perceptível pelo homem médio, pela pessoa comum. A gente está longe do super-homem de Nietzsche. Hoje em dia, o homem médio ele está cada vez mais influenciado pelas redes sociais. Pelas mídias sociais, ele não sabe o que é verdade e o que não é. E, poxa, a gente está num país com a população, metade da população do Brasil tem acesso à internet. A gente acha que é um número módico, mas não é. É consideravelmente alto. Então, nós temos pessoas se espelhando no estilo de vida que ela almeja ser esse influenciador. Eu quero ter uma rotina assim e tal. A gente vê várias pessoas tentando imitar esses influenciadores para que se alcance o padrão de vida pelo qual eles prezam. Poxa, mas isso não é saudável. Isso não é saudável mentalmente. Isso não existe na vida real. Você não tem essa vida perfeita. Por isso que eu brinquei, o texto do meu último artigo publicado na minha coluna mensal do Portal Mais foi sobre isso. Fora os stories, está tudo bem? É isso mesmo que está acontecendo? Você assina nos stories ou você assina na vida real? Poxa, esse episódio da Boca Rosa escancarou várias questões que devem ser tratadas não apenas de modo corriqueiro, mas também de modo jurídico. Por quê? Qual que é o âmbito jurídico que você está querendo falar disso, cara? Poxa, é simples. O consumismo. Dentre esses 10 stories que ela posta no dia, 2 ou 3 são sobre publis. Às vezes, escancaradamente, disfarçados, publicidades veladas, que a gente fala, outras vezes com a hashtag publi, se adequando, inclusive, às normas do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária do CONAR, que é o Guia de Influenciadores Digitais. Até aí, tudo certo. Mas, poxa, esse ideal de consumo, ele não é saudável. É um ritmo cíclico que ele não pode ser quebrado, infelizmente. Por quê? Gilles Lipovetsky já fala, já tem mais de 20 anos, que a nossa sociedade, a cybercultura, o cyberespaço, ele é movido por atos de consumo irracionais que levam a uma felicidade paradoxal. Por que paradoxo? Porque você fica satisfeito. Poxa, quantos de nós não ficamos satisfeitos? O cartão virou no início do mês, vamos comprar aquele produto X, que quando você passa o cartão dá uma alegria, compra aprovado. Aí dá aquela outra alegria, o produto saiu para a rota final do destinatário, nota chegando. Aí você vai abrir aquela caixa lá, que prazer, que sensação. Isso é neuromarketing, isso é estudado, isso é óbvio que isso acontece. Dá uma satisfação imediata, intenso. Mas, poxa, quanto tempo depois você fica feliz? Um dia, 2 dias? Você quer essa felicidade de novo, você vai comprar outro produto. Então, é um ciclo que nunca para. A sua felicidade, hoje em dia, ela é condicionada a atos de consumo. Nesse sentido, os influencers, eles bombardeiam as redes sociais com essa publicidade que não é nada saudável. É óbvio que ela não é nada saudável, porque você nunca vai ser feliz. Você quer o ideal que os influenciadores, eles bradam. Poxa, no meu stories eu tenho a vida melhor que a sua, tente imitar minha vida, tem que minha vida seja um mínimo do que é. Mas para isso você tem que comprar esse produtinho aqui. Pô, eu sou assim por causa desse produto, eu sou assim por causa desse serviço. Ah, legal, vou comprar. Pô, felicidade, esse produto é legal mesmo. 2 dias depois, não é tão bem assim. Então, essas mensagens publicitárias, não apenas nos stories das influenciadoras digitais famosas dos dias de hoje, mas de todos os fornecedores que se utilizam das redes sociais. Claro que os influenciadores, eu falo isso porque é minha área de atuação, mas eles são grande parte desse marketing digital. Mas temos, óbvio, fornecedores que ficam postando. Pega o seu feed do Instagram e vai descendo. Quantas publicidades você acha em 5 minutos descendo? Isso é um famoso spam. A gente tem um spam famoso de e-mail. Inclusive, uma breve pausa, você sabe por que surgiu o nome spam? O spam, ele é um produto, um apresentado enlatado dos Estados Unidos. É muito famoso lá, é terrível, já pude experimentar. Tudo enlatado, é muito difícil ser gostoso. Mas o nome spam, na publicidade, ele remonta a esse apresentado. Mas por quê? Porque em um episódio da clássica série britânica Monty Python, em um episódio, o casal de protagonistas ele chega num restaurante e pede para ver o menu. A garçonete, o único produto do cardápio
é o spam, que é o presunto enlatado. Aí ela ficava spam, 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 enquanto tem um coral atrás falando spam, 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 spam. Então é isso. Esse viés reprovável, a repetição de conteúdo que é é, nitidamente agressiva ao consumidor. Poxa, essas mensagens publicitárias, elas são um viés reprovável à medida que ganham força, caracterizando assim como prática intrusiva, assim possibilitando a chamada liberdade virtual. Será que somos livres virtualmente? Ou será... Volto a fazer a analogia da Matrix. Será que somos livres ou será que temos algoritmos que ditam o que vamos fazer? Poxa, isso afeta a nossa vida pessoal. A gente deve considerar, então, nessa nova realidade tecnológica, que os dados eles possuem, ao mesmo tempo, um caráter existencial, mas também um caráter financeiro, um caráter patrimonial, porque esses dados são vendidos. A gente acha que a gente tem uma liberdade, a gente tem uma gratuidade aparente. A gente entra no Instagram, a gente entra no Facebook, a gente entra no TikTok, é de graça. Poxa, não é de graça, a gente está vendendo nossos dados, sem que a gente saiba disso. Inclusive, vou até pegar aqui que a gente tem um recurso especial 1.349.961 de Minas Gerais, o Supremo Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, ele decidiu que as redes sociais integram a relação jurídica de consumo. Então, elas são remuneradas de forma indireta, atraindo, assim, as disposições estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor. Então, não vamos achando que a gente está de graça, porque é uma publicidade, uma gratuidade aparente. Fornecedor, embora ele não exija diretamente nada do consumidor para a prestação, ele alcança vantagem em razão daquela relação, o que nitidamente afeta a economia de dados pessoais. A gente está movido pelo espaço mercado, pelo Deus mercado, Mammon, mas a gente acha que a gente pode driblar isso, mas a gente não consegue, porque machine learning, algoritmos, eles moldam um perfil da gente. Nesse sentido, eu quero trazer para os senhores dois dados importantes dessas estratégias oriundas do marketing algoritmo. A primeira é o profiling, que a gente traduz grosseiramente como perfilização. O que é a perfilização? É a criação de um perfil por meio de algoritmos que eles traçam um perfil, traçam uma verdadeira biografia digital do consumidor. Eles criam um verdadeiro avatar seu. Porque eles vão saber, eles sabem, né? Eles angariam essas informações para traçar um perfil seu. E esse profiling, ele é altamente conexo ao data mining, que é a mineração de dados. Muito se ouve falar em mineração, ainda mais em tempos de blockchain e criptomoedas. A mineração de dados, ela vai extraindo dados, algoritmos. Os algoritmos, eles extraem esses dados para fornecer para os fornecedores, eles vendem aos fornecedores a partir do Instagram, do TikTok, do qualquer outro meio digital, eles vendem aos fornecedores quem você é, quem você acha que é e quem você quer ser. Porque eles direcionam a publicidade para você. Poxa, nada é coincidência no meio digital. Você não quis aquele sapato. Não quis, não. Eles te ofereceram porque eles sabiam que você poderia comprar. Se você fosse na loja ali de esquina, você compraria por R$ 150. O Instagram te fez comprar por 300. Por quê? Marketing digital, neuromarketing, profiling, algoritmos, data mining. Toda essa relação, todos esses aspectos juntos, eles formam esse perfil de vontade que a gente acha que a gente quer, a gente acha que a gente acha que a gente tem essa autonomia de vontade para comprar o que quiser, mas não. Por quê? Porque isso tudo é feito, a gente está bombardeado nas redes sociais de informações a toda hora. Poxa, a gente está na sociedade de informação. O doutor Gleice sabe muito bem o que eu estou falando, principalmente em relação às fake news. Toda hora a gente recebe, por meio digital, alguma coisa diferente. A publicidade ela não é distinta disso. Então, a gente não consegue raciocinar isso. Isso são dados científicos de neuromarketing. A pessoa normal não consegue diferenciar o que ela está recebendo, aquele bombardeio de informações, de publicidades. Então, ela acaba sendo movida a um consumo de forma irracional. Isso afeta, obviamente, a própria escolha do indivíduo e também cria uma discriminação algorítmica, porque nossos perfis, eles são tratados como produtos e dioturnamente
eles são posteriormente vendidos. Questiona-se, o meu papel de questionamento do consumidor moderno, seu patente livre-arbítrio na sociedade 4.0, porque é essencial compreender que os indivíduos não fazem escolhas racionais a todo momento. Suas decisões elas são influenciáveis, principalmente em cenários de incerteza, como as mídias sociais. Então, a perfilização do consumidor, a partir dessa análise comportamental, permeia toda a tomada de decisão e retira, em princípio, a autonomia da pessoa humana, consagrada pela Constituição Federal de 1988. Sendo notável, então, que de forma proposital, falta transparência aos métodos utilizados, uma vez que a crescente complexidade de sistemas algorítmicos dificulta que pessoas não especializadas possam compreender as tomadas de decisões algorítmicas. Essa opacidade, essa falta de transparência que muito preocupa. Porque a gente não sabe. Se você não, quantas pessoas são especializadas em saber o processo de o que está por trás? Muito pouca. A gente não sabe como é que é feito isso. A gente está em patente vulnerabilidade, que eu gosto de chamar de vulnerabilidade digital, que o Código de Defesa do Consumidor ele não aborda isso. Claro que o Código de Defesa do Consumidor ele aborda a vulnerabilidade de lato sensu, que é aquela que o consumidor é mais vulnerável do que o fornecedor. Mas o próprio Código de Defesa do Consumidor ele tem vulnerabilidades estrito sensu, que é a vulnerabilidade do menor, do idoso, e por aí vai. A gente tem que ter, de urgência, uma alteração legislativa no Código de Defesa do Consumidor para que essa patente assimetria informacional no contexto digital, essa vulnerabilidade virtual, ela seja acrescida, para que a gente possa ter meios legislativos eficazes de repreender essas práticas consumeristas nitidamente abusivas, em total falta de consonância com o que preza o artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto que eu falei do compartilhamento excessivo de informações, fotos, vídeos, anúncios nas redes sociais, surgiu o fenômeno do oversharing, que é aquele excesso de compartilhamento. Over, excesso, sharing, compartilhar. Excesso de compartilhamento. As tomadas de decisões, elas são nitidamente irracionais. A gente não está pensando no que a gente está vendo. A gente não consegue assimilar. Nosso cérebro não é programado para assimilar tudo que está acontecendo, principalmente no contexto digital. Então, esse excesso de compartilhamento, quando atrelado com conteúdos publicitários, por que eu digo quando atrelado? Porque a gente tem outros problemas no oversharing. O Dr. Glader, por exemplo, sabe muito bem que a gente tem uma nova variação, que é o oversharing, uma mistura de sharing com parenting. Então, excesso de compartilhamento pelos pais, que postam várias fotos dos filhos, os influenciadores mirins, por assim dizer. Tem aquele notório caso daquela Bel para meninas. Isso é assunto para talvez uma outra palestra. Vamos focar aqui no excesso de compartilhamento, oversharing, a conteúdos publicitários. O que isso traz? Um novo dano na esfera do consumidor e da responsabilidade civil. No século XXI, a responsabilidade civil ela vem ganhando novos moldes. Então, o basilar do artigo 186, 187 e 927 do Código Civil, no tangente à responsabilidade civil, ele tá sendo alterado a todo momento para o contexto fático. O que eu quero dizer? Poxa, essas práticas se traduzem como novos danos. A responsabilidade civil ela tem que estar super atenta a isso. Infelizmente, isso é um caminho doutrinário. Por que eu digo isso? Porque minha área de atuação, 80%, em segunda instância, com os tribunais de justiça e também com o STJ. E, poxa, eles não estão tão preocupados assim, igual a doutrina está querendo que eles estejam em relação a isso. Infelizmente, muito disso vem sendo caracterizado como um mero aborrecimento, quando, em verdade, é um verdadeiro dano moral. Poxa, não apenas em questão da própria saúde mental, que já disse que causa um dano moral, isso é patrimonial nítido, de acordo com o próprio artigo 5º da Constituição Federal. Isso é um dano moral, porque nós estamos sendo perturbados no nosso sossego, nós estamos sendo afetados diariamente com o tanto de informação que a gente não sabe assimilar, se é positiva, se é negativa, a gente está na Matrix, a gente não está na Matrix, eu tenho autonomia de vontade, eu não tenho autonomia de vontade, poxa, a gente não sabe. Isso afeta a própria escolha do consumidor. O próprio colega, o doutor Túlio Coelho, ele é um especialista nato na questão do superendividamento.
esse é um problema decorrente da assédio de consumo. Por quê? Porque a gente não sabe, a gente vai comprando várias coisas e acaba se endividando. Eu não tenho os dados agora, mas são várias as pessoas, no próprio contexto brasileiro, que, que estão super endividadas, principalmente por causa desse contexto, desse assédio de consumo. Porque a integridade psíquica das pessoas conectadas à internet, ela está totalmente afetada pela essa perturbação, essa importunação, que é levada à categoria de dano digital encampada pela responsabilidade civil, que é o direito da pessoa não ser importunada pelas publicidades virtuais de consumo não solicitadas, sendo uma necessidade social contemporânea. Você entra no Instagram, você aceitou aqueles termos para receber publicidade, para receber anúncios de forma bombardear daquele jeito? Poxa, ninguém, né? A não ser, claro, existem exceções. A gente pode achar que alguém adora ver isso, aqueles shopaholics, que são os maníacos por consumo. Claro que isso é um problema decorrente, um problema sério, decorrente do próprio assédio de consumo. Mas, enfim, esse assédio ele demonstra onipresença. Que ele está nos sites, ele está nas próprias redes sociais, a gente não sabe. O maior problema disso tudo, ao meu ver, é uma tese que eu venho desenvolvendo já há algum tempo com o professor Dr. Michael César Silva e o professor Dr. Gleider Dayworth, que é o assédio de consumo pelos influenciadores digitais, que isso é o mais grave, porque os influenciadores digitais eles têm uma patente posição de confiança. Por que confiança? Poxa, a gente segue. Claro que o contexto de influenciador digital vem alterando a cada dia, mas a gente segue os influenciadores digitais, não importa qual, com um nítido intuito de que a gente confia neles. Poxa, um exemplo clássico, o Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes é, acho que o maior influenciador digital do mundo. Por que eu falei isso? Porque a gente diferencia influenciador e celebridade, mas a linha é muito tênue. Mas o Whindersson, hoje em dia, ele é uma celebridade, mas ele não começou assim. Ele começou do zero, fazendo vídeos. Ele tem não sei quantos milhões de seguidores, acho que mais de 30, né? Juliette é outro exemplo. Você acompanha a jornada diária deles. Poxa, eu vi eles lá do zero. Eles foram do lixo ao luxo, por assim dizer. Então, a gente está lá no início, a gente acompanhou. Então, poxa, ele me passa uma sensação de confiança. Ele me passa uma sensação de credibilidade. Eu acho, então, que eu vou... Esse produto aí que eles estão recomendando, eu acho que eu vou comprar. Eu confio na recomendação da Juliette. Pô, Juliette, sensacional. Whindersson Nunes, poxa, eu confio totalmente. Eu vou lá e compro. Só que, poxa, a gente não sabe se é publicidade, a gente não sabe se é um conselho amigo, a gente não sabe nada. E a gente está sendo importunado diariamente por causa disso. Claro que não é a crítica a Juliette nem ao Whindersson Nunes, né? Até porque os dois têm equipes de marketing que sabem muito bem como evitar isso. A gente tem semi-influenciadores, na verdade, os micro-influenciadores, que eles são o que mais movem o mercado de consumo digital atualmente. Esse é um dado muito importante, que eu estou sem a fonte agora, mas é um dado importante de extrema relevância. Por quê? Porque esses micro-influenciadores, todo mundo conhece algum influenciador com menos 100 mil seguidores, 50 mil seguidores, 10 mil seguidores. Eles têm um alcance ao público, o engajamento deles é altíssimo. Enquanto o Whindersson Nunes ele consegue 3% de engajamento, que é muito bom se você tem 30 milhões de seguidores, esses influenciadores digitais, eles têm, esses micro-influenciadores digitais, eles têm taxas acima de 50%. Então, são números extremamente altos. São números extremamente altos. E isso é um problema, porque a gente não sabe, eles não têm essas equipes jurídicas, equipes de marketing que assessoram eles de forma tão eficaz quanto esses macro-influenciadores. Então, o consumidor patente, que é o seguidor desses micro-influenciadores, eles têm um poder de persuasão muito maior do que esses macro-influenciadores, o que é um grande perigo, porque a gente não sabe, a gente está sendo importunado sem saber. Isso afeta a saúde mental, como eu disse lá no início. O próprio tem uma proposta legislativa nesse sentido de inserir o rol de direitos básicos do consumidor previsto no artigo 6º, inciso 9º, previsto no artigo 6º, que é a inclusão do inciso 9º, para garantir ao consumidor o sossego, assegurada a proteção contra o assédio de consumo realizado por ofertas ou publicidades não solicitadas ou importunadoras.
Volto a falar dos influenciadores digitais. A gente segue ele porque a gente gosta dele, a gente quer publicidade dele. Não, a gente não quer publicidade dele. Eu sei que todos sabemos que é atrelado, mas a gente quer essa extensão protecionista, isso aí é próprio do Arthur Pinheiro Bazan, qual volto a referenciar como meu marco teórico, mas extensão protecionista é um cenário tecnológico marcado pela necessidade de respostas jurídicas e os incontáveis e odiados avanços. Isso é óbvio que isso causa dano moral. Mas quem que viremos responsabilizar? Poxa, isso é uma análise, é aquele clássico jargão de direito. Cada caso é um caso. A gente não está querendo jogar tudo para o lado do influenciador. Apesar de, adiantando a conclusão, a responsabilidade civil, ao nosso ver, seria objetiva, tanto lastreada pelos princípios do Código de Defesa do Consumidor, quanto pela própria boa-fé objetiva. Porque isso não é lícito, isso não é saudável. A gente ficar recebendo essa extensão de publicidade, esse tanto de publicidade ao extremo, todos os dias nas redes sociais, principalmente movidos pelos influenciadores digitais. Poxa, e eu volto a referenciar agora o Whindersson Nunes e a Juliette. Poxa, eles são os dois maiores influenciadores digitais do Brasil. Por que a gente não tem tanto caso de assédio de consumo? Por quê? Porque eles têm publicidades moderadas, eles têm publicidades em que eles avisam que é publicidade, e eles têm a equipe jurídica de marketing que assessora eles por trás. Agora, sem citar nomes, mas microcelebridades que saem na mídia direto ficam fazendo publicidade 6 histórias seguidas. Olha como ganhar dinheiro aqui, eu estou ganhando dinheiro, não sei o que e tal. Ele te direciona o aplicativo com um nítido esquema de pirâmide totalmente reprovável, totalmente ilícito. O Ministério Público ele tem que ter uma atuação urgente nesses casos. Claro, a gente tem que garantir a livre atuação do mercado, isso é óbvio. Mas essa publicidade, desse jeito que ela está sendo veiculada por esses influenciadores, novamente, não vou citar nomes, mas alguns de vocês já devem saber de várias referências nesse sentido. Jogos de pôquer, jogos de não sei o quê, 6 histórias seguidas, falando, nossa, gente, é muito bom. Isso é mentira pura. Mentira pura. Isso não afeta o consumidor, isso não engana o homem médio. A gente não pode achar que todo mundo tem um certo grau de inteligência para diferenciar o que é publicidade, o que é conselho amigo. Poxa, a gente está na população do Brasil, metade da população tem acesso à internet, outra metade não tem. Dessa metade que tem acesso à internet, a gente tem pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, tanto financeira quanto de assimetria. Eu vou lá, poxa, estou precisando de dinheiro, vou buscar eu vou buscar ganhar um dinheiro fácil aqui. A influenciadora X Narça, ela me falou aqui, eu vou procurar, é jogo fácil de pôquer, vou ganhar aqui, não sei o que, criptomoedas, aquele esquema que eles não sabem que é pirâmide, mas acaba sendo pirâmide, que é extremamente prejudicial e perigosa à saúde. O artigo 37, parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor, fala que a publicidade ela não pode ser prejudicial ou perigosa à saúde do consumidor. Essa saúde, em 1990, ela é entendida como saúde física. Mas hoje em dia, não. A saúde que a gente está se referindo é a saúde mental. Isso é um problema seríssimo que não é abordado com o devido afinco como deveria ser. E a própria segurança do consumidor, que ele acaba, eu volto lá a referenciar o superendividamento. Então, assim, esses influenciadores, ao veicular o conteúdo, inúmeros posts, stories consecutivos, tornam prejudicial a própria saúde mental do usuário consumidor, uma vez que as técnicas de neuromarketing adentram as emoções e os sentimentos para induzir ao consumo irracional. Essa é a palavra de ordem, consumo irracional. Nós não estamos sendo racionalmente conduzidos a comprar tal produto. A gente é irracional. Poxa, temos todos os momentos de vulnerabilidade. Talvez alguns de nós não gostaríamos de admitir isso, mas nós temos momentos de vulnerabilidade. Você sai para trabalhar cedo, você chega em casa cansado, você precisa daquela felicidade paradoxal que eu falei agora há pouco, do Gilles Lipovetsky. Você precisa comprar um produto. Poxa, eu sou assim. Eu adoro comprar um produto que eu já tenho olhado por um tempo. Às vezes, as publicidades nos direcionam, eu estou afetado emocionalmente, que eu estou cansado. Eu estou no Instagram, o Instagram fica mandando um monte de coisa assim. Eu vou lá, eu acabo me cedendo. Nossa,
que blusa bonita, que gravata bonita, hein? Acho que eu preciso comprar. Vou lá no site e compro direto. Poxa, todos somos assim. A gente não sabe diferenciar nossas emoções e nossos sentimentos. Volto a referir ao Superman de Nietzsche. O Nietzsche, ele tinha esse ideal de super-homem que ele não é plausível para os dias atuais. Por quê? Porque os dias atuais nós sabemos muito bem que temos essa... A gente não consegue nem ser o homem médio, né? O homem digital da Idade Mídia, que eu gosto de brincar com essa referência da Idade Mídia, porque a gente é movido por esse consumo irracional. É o conteúdo sem filtro, né? A gente gosta de dizer. Então, a gente é movido, nossas emoções, a gente não sabe. Então, ao meu ver, a míngua da legislação, existe uma flagrante violação à boa-fé objetiva estampada no artigo 103 e 422 do Código Civil. Porque a boa-fé objetiva, ela permeia todos os atos contratuais. Isso é, obviamente, um contrato, tanto pela questão do Instagram, porque, como eu volto a dizer, o STJ já decidiu que é um contrato de consumo, a relação de consumo, tanto pelo consumo que você vai ter com a loja que o influenciador ou a própria loja está veiculando nas redes sociais. Então, a míngua da legislação, acho que existe uma flagrante violação à boa-fé objetiva, consubstanciada nesse comportamento, que ele não se traduz como legitimamente esperado. Posto que a superexposição dessas publicidades no perfil afeta a esfera existencial do consumidor e atinge seu íntimo, através da publicidade veiculada ao subconsciente por meio das técnicas de neuromarketing utilizadas. Então, na sociedade da informação, ela exige do direito uma resposta capaz de tutelar as pessoas. Esse direito ela deve ser concretizado por meio da responsabilidade civil, que é a nossa própria... A gente deu uma resposta legislativa, inclusive, existem propostas legislativas, deixa eu pegar o número aqui, tem 2 projetos de lei, 3.514 de 2015 e 3.515 de 2015, que eles atualizam o CDC, para colocar no artigo 54 as práticas consideradas como abusivas, essas que assediam o consumidor, que importunam o sossego dele. Porque esse conteúdo, principalmente dos influenciadores, eles afetam, eles são nocivos ao íntimo do usuário consumidor, entendendo, então, como eu disse agora há pouco, pela possibilidade que eles venham a reparar danos causados aos seguidores pela vertente objetiva, isso é, sem elemento de comprovação de culpa. Essa é a nossa tese que está sendo desenvolvida em relação aos influenciadores. Quanto aos fornecedores, nós, a gente entende, por outro lado, que é uma responsabilidade a partir da culpa, porque às vezes o fornecedor ele não passa um briefing, que é um resumo, para o influenciador. Ele só manda, eu quero que você poste essa caneca aqui. Ele vai lá e faz 20 posts seguidos da caneca. Claro que existem contratos muito bem delineados por grandes empresas. Poxa, a gente está falando de Coca-Cola, Nike, Adidas, são contratos delineados. Agora, empresas menores, elas não. O próprio exemplo do poker que eu acabei de dizer. Então, a gente entende pela essa possibilidade de responsabilidade civil de forma objetiva aos influenciadores e subjetiva aos fornecedores, no caso do oversharing publicitário. O que eu estou falando? Estou falando do influenciador que vai postar 6, 7 stories seguidos num período de 24 horas sobre um ou outro produto ou serviço. A gente quer eu sou um ferrenho defensor da função preventiva da responsabilidade civil. O professor Nelson Rosenwald ele já faz essa delimitação já há muito tempo e eu gosto de acompanhar de forma bem eficaz essa questão da função preventiva da responsabilidade civil. Poxa, a reparação ela era a tônica da responsabilidade civil no século passado. Hoje em dia não é mais. Hoje em dia é a função preventiva. A gente quer prevenir danos e não repará-los. Claro que a reparação de danos ainda é o pilar da responsabilidade civil. Até porque senão não existiria. Mas a gente pode mudar isso daí para frente para prevenir os danos. A gente quer que esses danos não existam. Se os danos não existem, a gente não tem a obrigação de repará-los. Então a gente tem que ter uma forma preventiva que seja eficaz e que seja necessária ao próprio coletivo. Isso é uma coisa que foge do espectro, muitas vezes, dos doutrinadores da responsabilidade civil, mas que é muito interessante, principalmente nos dias de hoje. Qual que é uma função preventiva que a gente está tentando desenvolver?
O próprio YouTube tem uma função preventiva barra repressiva ao mesmo tempo, preventiva e repressiva ao mesmo tempo, que é a política de strikes. Se posta um vídeo com conteúdo autoral de terceiro, leva strike. Sua conta é banida, não sei o que acontece. Segundo strike, você é suspenso. Terceiro strike ao final, você é excluído da plataforma. Nós temos, na verdade, que integrar essa política de strikes ao próprio Instagram, ao próprio TikTok. Publicidade, não sei o que, você tem uma denúncia do consumidor, o próprio time do Instagram, ele vai analisar, a própria equipe do Instagram, ela vai analisar, poderia, em conjunto com o CONAR, eles analisam tanto legalmente quanto ético-juridicamente essa questão do CONAR, essa questão do oversharing, do excesso de publicidade, e a partir daí, poxa, a gente tem normas aqui no Instagram. Primeiro, strike. É um aviso. Segundo, você vai ser suspenso. Então, a gente tinha que efetivar essas formas de strike aos fornecedores e influenciadores, para que eles não se respeitem as normativas jurídicas previamente estabelecidas. A gente entende que isso é um desestímulo, não a publicidade, não a forma que o mercado age hoje em dia, mas sim a publicidade nociva e onipresente. A gente quer acabar com isso. Então, essas medidas possuiriam, para fechar aqui, elas possuiriam um caráter protecionista, porque a responsabilidade civil seria um caráter repressivo. E eu sou um grande defensor dos punitive damages, que eles são a tônica da common law, principalmente nos Estados Unidos. A gente viu o caso do Johnny Depp versus Amber Heard, que tem a tônica dos punitive damages. Foi uma grande parte do julgamento foi isso. Infelizmente, no Brasil, a gente não atua com essa temática do punitive damages, a gente, por mera questão de nomenclatura, porque se a gente fosse mudar para a função pedagógica preventiva ou pedagógica punitiva, se punitivo, os tribunais, com exceção do Rio Grande do Sul, eles não são tão adeptos. Mas eu acho que tinha que ter essa função punitiva pedagógica que seja destinada como estados Alasca, Ohio, Illinois, não que seja um enriquecimento ilícito da vítima, mas que elas sejam destinadas a fundos. E esses fundos de proteção ao consumidor, eles precisam de investimento. Então, acho que seria uma boa ideia atrelar o caráter repressivo da responsabilidade civil, já que a gente está falando desse caráter repressivo da responsabilidade civil, a gente atrele uma função punitiva para destinar os fundos para órgãos de defesa do consumidor. Mas isso é o caráter da responsabilidade civil, da reparação, compensação, indenização. Já no caráter protecionista, que é a nossa ideia, atrelada com o caráter legislativo, com as propostas de lei que existem e que estamos a desenvolver novas propostas para que o Código de Defesa do Consumidor seja devidamente atualizado para a tônica do século XXI. A gente está em 2022, né? 32 anos depois, a gente precisa desse alicerce. Para que a gente tenha esse caráter protecionista, não intervencionista, permitindo que a publicidade seja veiculada em plataformas digitais, óbvio, mas de forma saudável, com limites para não caracterização de importunação, sossego e violação aos dados pessoais, alcançando, assim, uma maior eficácia ao controle da responsabilidade civil contemporânea. Então, eu me despeço aqui, eu não sei se eu me alonguei no tempo, porque eu estou sem o horário aqui, eu deveria até ter cronometrado, mas, basicamente, essa foi a minha exposição. Minha exposição ficou à disposição de futuros questionamentos ou perguntas. Acho que o Dr. Gleider ele pode passar meu e-mail, caso exista alguma necessidade de dúvida por parte dos presentes. E é isso, basicamente. A gente tem que atuar de forma protecionista, de forma vanguardista nessa questão do assédio de consumo, porque é uma coisa que cada vez mais, principalmente nos últimos 5 anos, vem acontecendo de forma desenfreada e a gente não está dando o devido destaque tal quanto merecido. Agradeço a oportunidade à AGEG e fico à disposição. Um grande abraço a todos.